quem eu sou, como vocês querem me recategorizar, né? O que virou direito de ouvir, dever de ouvir, são relações sideralizáveis, né? A quem atribuir necessidade de contato, de atrito, de indução, reordenabilidade a quem subsistencie, notificar notoriedade real, né? Perante temporalidade nomenclatural que a quem justifique, exatificar leveza limiarizante perante estado como estado, né? O que naturalizar, né? O que naturalizaram como desgrandeza física perante as responsabilidades, né? Expectativas que a quem correntize, né? Correntistas que a quem expectative subsistenciar padrão, anatomização adicotomizável perante a elementaridade nobre, literalmente sustentável, né? Entre inéditas ou o que vira, desinatingibilidade não despejorativizada, que nos categorize e recategorize, né? Sobre macro periodizar autofatificação histórica perante, né? Humanização, elementarização, elementaridade humanizável, né? O que vir, o que ver, o que ser estar, o que está sendo, presentificação sustentável perante auto-intitular, o que é interintitular, interdesinintitular, o que entre cruz sustentável a quem não, né? Naturalizada ressurreta, como o que desnaturalizada ressurreição sensorível, fizeram desvocacionalizar trabalho literalmente incrível, né? O que vira trato não comercial acreditado, como que precisam roubar para vender-se, mal vender-se, né? Inafiançabilidade, né? Desincorrupção, corrupção pejorativizada, o que vira incorruptível no paradoxo do assegurançar incorrupção fidelizada, né? Datar inatingibilidade a quem a sustentabilidade maciça, de que agrega fidedignidade de fé, sem efeitualidade de descrença, que a quem atribua milagre como uma necessidade repetitiva do fracasso errante, literalmente estado absurdamente agravante. Né? O que é rima de deserrante? Oremos, né? Que é astrofisicar o valor moral, né? O que sou sentidamente a quem atribuir desespaço, temporalidade, que intercompare e observável astrofísica não errante, ainda que singularidade, a quem repetição racional paralelize e coisificar, né? Quem somos perante o processo catabólico como anticatabólico, subsistenciar diária reparatória, né? O que, né? Teorema de o que é o poder literalmente celular, né? Que é virtualizável, que é transcendentalidade indireta, a quem apontar olho nu, que virou boa noite. Qual que é o apartamento de vocês mesmo? Que eu não anotei ontem, né? Mas tá tudo certinho, né? Tá, que bom, obrigada, tá, querida? O carro que apareceu que estava aqui, o cara tinha anotado a placa antiga. Estavam aqui, só desceram pela garagem, só mexeram. A questão do carro que estava aparentemente estava nome do sogro, que o outro cara que olhou, né? Falou, aparentemente está tudo ok e tal.
E tinha também o carro dos parentes aqui, gente junto. Mas enfim, né? O que é astro, né? É José Maria da Costa. José Maria da Costa. Joguei fora o papel. O que é, né? Categorizar. Tô sozinha agora, o Guto foi pra rua, ficou comigo o Chico, né? Até aqui um certo tempo. Foi passear um pouco. Ganhei um churrasquinho com maxixe, mesclado de carne, linguiça, boi, asinha, coraçãozinho. Dona Sônia me chamou pra eu pegar. Cheguei com um açaí. O que é sair de cada dia, né? Entrar em cada dia. O que é astrofisicar? Desastrofisicar, né? Que dataram fisicar e desfisicar. Aqui justificar paradoxo de educar, leite derramado. O que virou linearidade perpetuativa? Entre uns apontado, né? Naturalização instintiva, quem a prática obedece, né? Em errante, repetitiva e subsistenciar teoria não perceptível como incabível, o que virou praxis e desnaturalização de prática, que se impõe a uniformidade, racionalidade uniforme a quem categorizar modelo social, que subsistencialize relevância social segundo referência bibliográfica entre tal e qual. Zero cal, né? Questões, né? O que é o paradoxo da física, a quem atribuir, né? Causa e erro de vocacionalidade, como racionalizar profissionalidade. Boa noite. 313. Joia. A gente fez com vocês uma reserva até amanhã, meio-dia. Se resolviam para segunda-feira, é difícil, né? Estendeu de vocês para segunda? Uhum. Peraí, 313, né? Isso. A meu ver, pode sim, se quiser aumentar a diária, se quiser ficar mais. Tá. É só comunicar amanhã certinho. Amanhã na hora do café. Uhum. Se a gente vai definir, eu tenho que ligar para mim para saber, né? Se ele falar que dá certo lá, talvez a gente fique. Ai, que bom. Amanhã, aproveita amanhã e vamos ver. Mas, ai, joia. Tem muita gente, então provavelmente nós vamos estar muito carregado amanhã e subindo. É para a gente dispensando. Ai, tá joia, agradecemos. Obrigado. Eu que agradeço. Entre, né, o que fizeram desastrologizar, né, quando espaciaram atalho de imensidades, assim podemos colocar, né, arbítrio, usufruências, pró-escalaridade, formularizante a quem justifique necessidade de dessingularizar repetição comparável, né, que são variáveis do que atribuíram coisificar constante leve, como coisificar constante pesada, né? Malfazer, empurrar com a barriga entre bomba nuclear com bomba nuclear. Até aí, se imagine se tivesse feito, kkkkkk. E, né, adquirir para ir lá em tal lugar não precisa fazer sem precisar pensar, se tornar leve, divertido. Amadorismo descabido a quem justifique, né? Profissionalizado, virtuoso. Que datar astrofísico, né? Perguntemos, astronautas, astrólogos, astrônomos, espacialistas, a quem justifique, né? Tamanha departamentalidade. Joia, boa noite, tudo bem? Joia. Chá tá aqui, filho, joia. Obrigado, Que de nada.
Recortando a física, né? Há quem justifique pessoa física e pessoa jurídica, né? Como é que é? Entidade civil é da civil, é da engenharia. Engenharia subatômica e macroatômica, o que é que sobra? Quais imperativos de causa e efeito atribuíram obreirificar boas obras? Não que essa redundância temperatural estado a quem justifica em temporalidade poente, já que se morre mesmo. A quem atribuir despraxes eternizante como infinitivo, onde o céu seja o limite. Inatingível, inafiançável, irredutível, incorruptível, monoteísmo. Mono já virou que unilateralidade de fracasso a quem justifique relatividade de acaso. Mamãe trabalha com o dado. Olha. Boa noite. Já trabalhou como camareiro, onde eles foram, a gente conversando, a família negra, bonita, uma avó, acho que a sogra com turbante, e ela loira de olho azul. A menina dela negra, bonita. Eles foram na Garoto, trouxeram pra mim uma caixinha, tipo um presentinho, né? O aniversário dela é dia 8. Aí trouxeram, tinha 2 serenatas, um batom, metade preto, metade branco e um crocante, que eu adoro. Eu comi tudo ontem, depois da comida que eu tava comendo. Ela me entregou ali, que eu tava comendo uma moqueca maravilhosa com arroz. Eu ganhei, esquentei em quase 9 minutos, ficou uma delícia. Ganhei da Dona Sônia. Trouxe pra mim, falou pra eu jantar. Aí eu dei minhas 2 pregadeirinhas que eu tinha comprado de presentinho pra ela. Falei que era um agradinho que eu tinha na minha bolsa, porque eu tenho as outras pretinhas, né? Peguei aquela douradinha que eu comprei com pérolazinha, pedrinha, e a outra, né, prateadinha, coloquei na mesma caixinha, agradeci, peguei o telefone dela, escrevi. Agradeci muito. Que nos sobra dizer, quando num dado momento aqui branco não entra mais. Que aqui o branco errou, e aqui enquanto o branco não é branca. É quem justifique singularidades que vêm e vão e vieram antes. Qual é a culpa de quem vem depois? Pergunta-se, né? E cruzam-se por quê? Se estados antes não recortam suas, né? Relações heterotróficas a quem heterossexuais. Constantes físicas a quem variáveis. Educadas quando ética e moral a quem moralidade e ética falcatruosa. Perguntemos os limites dos fundos, né? Que fizeram olhar, mal olhar, olhar as conveniências, achado, né? Roubado. Instintivamente se comer, caga, vomita, peida. Com tantos caminhos abertos, né? Uma lógica, no mínimo, a impõe andar, ou não necessariamente mais andar, e perguntar, tá no corpo? Vem, vai, saiu do corpo, transita pelo corpo, causa e efeito. As relações heterotróficas, o que vira o limite irredutível de compreender, né? A singularidade anatomizável como a pró-elementaridade que convide a quem atribuir trabalho e possibilidade de trabalho social. Tantos caminhos abertos, literalmente todos os caminhos fechados, todos querem liberdade,
veem a nudez o tempo todo, escrotizam a própria nudez, né? Dessubsistenciam a própria nudez e ainda querem, para reforçar, desclassificar a nudez alheia, que justifica mal trabalharem para mal vestir, entre, né, como é que é? O pelado e o mal vestido, né? A quem pecado e o que vira subsistenciar quando não dá, quando não convida, e entre tamanho distributivo um interstício diz: aqui a porta fecha para esse anão, a quem sim, né? Que é ser, né, laica, ou assim apontaram, entre vem e vão com um contexto de linhagem sagrada, intitular, né, auto-intitular, quem são os desintituladores, entre ainda cada vez mais subcrucificam, né, que é apontar subatômicos entre alturas e profundidades, a quem justificar estarem por cima, tocarem por cima, mal estando por baixo, pelos lados, né, ou a quem justifique assimétricas, ressimetríveis, depois de que leite derramado, né, o que vira temporalidade probável. E se tem essa, deve ter mais essa, ou não necessariamente, né? Que momento em tempos probáveis, né, a quem Maria de Jesus, lembrado João, na mesma cruz, né, quer interconsecutivizar ou continuar, deixar a apocalipsização, deixar que apocalipsize em si, multicrucifique e entre como subsistenciar, teoria ou de fato prática, quem, né, mesoexplosificar sustentabilidade ato-fatificatória que registre consoante histórica a quem atribua desvogalizar né, datar hermafrodita, bi, unilateral, quando heterossexual, né, de quando dois. Dizer que num dado momento que é o fracasso do quando diz, e entre Eva ou qualquer outro, Lilith, precisa ainda de quebrar para mal degenerar dois. Cinco. Tá bom, obrigada. De nada. Não deu tempo da gente pegar água, porque a situação tá show e saiu agora. De nada. Né? A quem subsistencia datar, né? O que fica para homens e mulheres quando se enxergam ativos, passivos ou não necessariamente, né? Que viraram como normas, deixa que esse carrega tudo, deixa que faça, ou representa-se, se torna o dono do patrimônio, porque o outro passivo é o ativo, a quem justifique. Barrigas não necessariamente, que são agudos e crônicos, de a quem a esse nem existiu singularizar, porque o outro precisou mal repetir, né? Que viraram consecutivizar, alternativizar, né? A quem o períneo, né? Se não joga para frente, joga para trás, e dizer que tudo é ao mesmo tempo, quando que dataram, categorizar continuidade aeróbica, né? Complexidade, descomplexidade anaeróbia, a quem linearidade, né? Atalho de imensividade aeróbia, né? Desplenitude isocinética, plenitude isotônica, que vertico-horizontalize protocolaridade meso-ossificatória, quem subsistencie, pró-sinapsização não dicotomizável perante fluidos ectoplasmaticíveis, a quem me compare, paranormalizar, efeitualidade autodimensiva que reversifique multissensitividade, modelo real impecavelmente astrofísico, mas já pensa aquela teoria, mas já roubaram-se a astrofísica, né? Entre tudo que aí está, né? O que é o paradoxo da abstratualidade, a quem dependa de desmiragenhar, por favor, me erra, né? Que é o paradoxo da exata, quem subsistencializar,
esta singularidade repetitiva quando, né? Que é a transcendência. Joia. Chegara, tô bem no telefone. Cafézinho que é sem açúcar? É, sempre sem açúcar. 103 aqui, tá? Joia. Tem muita gente na rua ainda? Hoje tá entrando em fogo, né? Tá todo mundo lá no barzinho. É. Tá bom ainda, tá? Eu acho que eles fizeram no meio do dia esse café. Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite. Professora de educação física, professora física. Que é de direito e dever? Indecifrável advocatícia. Das margens de direitos entre deveres multiprotocoláveis a seguir. A quem ressurreta de ressurreição exorível, medicinar, operacionalidade incrível. Grandes obras, pequenas obras, obras deixadas, obras colhidas, trabalho. Trabalho a quem se compare. Você tá se pé de caralho? A essa idade, né? Aqui, né? Qual você sabe? 310. Joia, de nada.
De nada, boa noite. Nossa, confirmei aqui 300 horas depois. Tinha transferido isso aqui pra menina. Ei, desculpa, eu acabei, né, transferindo. Essa conversa tinha começado com Júlia, né? E ela deve ter anotado no caderno. Eu transferi esse depósito para ela amanhã fazer fechamento. E como o hotel tá totalmente lotado, a gente para baixo para cima, acabando eu nem mexi aqui no celular para te dar resposta, que eu quis que ela finalizasse com você, mas tá tudo certinho aqui. Seu depósito, desculpa, tá vendo aqui agora, tá? Bem-vindo conosco novamente. Né? O paradoxo de mais baixar a bunda e não baixar a bunda, né? Entre fundamentalistas, independente de religiosidade, mas quando aqui em religiosidade, né? Se transcendentalidade, naturalizado, ó, o joguete de onde vem para onde vão. Entendessem o paradoxo do tempo, ou mesmo relativizassem linearidade sustentável perante enterrar e ser enterrado, serem pais e filhos, ou qualquer coisa que atribua tribalismo, quem justifique perceber um de nem dois, quando dois e saturar a improporcionalidade de em que momento se tornam estranhos nem percebidos entre multidões, num datado momento já subiram num palco. Todos os palcos sempre estiveram para mim, a quem justifique dizer que não. Literalmente estiveram para entender que sobre alguma proporcionalidade, você olha, tantos querem um palhaço no palco. Não são o próprio palco, entendem mesmo que é estar num palco. O que é apontar ser um palco, né? Teoria de que constantemente a vida é um circo, qual que é a lona, blá, 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 blá. Mas sobre, né, o instinto, né? Em que momento, né? Teorizar para quê? Que prática que não foi feita, que teoria que não correu, a quem justifique frequencialidade ultrapassada? Responde a IA. QIs a mais, né? Versáteis, fazem do tempo pagam além das 24 horas, né? Questões quando dizer burocracias e não burocracias de regras, a quem subsistencia, né? Mal fuder para bem fuder, tradicionalismo que a quem fecha as pernas e propaguem lapidar e compreendem o preço e o brilho da lapidação, o que entendem, né? Auriferar como pró-diamantar, material e antimaterializar. Pra que até onde, né? Porque o pessoal precisa gozar e tem que esperar só a parte boa, né? Que momento achar do novinho ao velhinho se fazem literalmente, né? Adversos, indigestos. Quando apontar e não querem ser apontados, o que acharam serem práticos, leves, caros por baratos, prontos na idade certa, mas querem o pedaço da idade avançada, da idade sapiental, como reversar algumas brincadeiras com leveza que te induzem a falar, inclusive, o que você não quer ou não precisaria, né? Caso a racialidade não fosse uma verdade multiproporcional que subsistencia regras. Eu sou branca, mulher com tantos anos, exerço isso e aquilo, lá vamos apagar o passado. Mas quem apaga o passado? Quem apagar o passado? É quem não tem nada e quem vive não tendo nada, esperando a bem ganhar nas costas de quem, né? Que vira realmente descabido e apontar como erro aceitar qualquer um, aceitar o mais novo, o mais velho, cada vez multi-infiel e mais infiel entre o mais novo, a quem classifique menos fudido, e aos golpes virginais, inclusive assustadores, vergonhosos, a quem sobra estar com os caminhos abertos, totalmente fechados, o que são as alturas e profundidades. Sobrar cientificível, literalmente cobaiador, não pejorativizado, a quem atribua ateu e religioso, né? Pró-naturalizado, religioso fracassado. O que satura ou a quem justifique, né? Decifrável religioso a quem se compare
dizer que religiosidade tem uma dependência, tem uma obediência, que precisa o outro muito repetir, arrepender e sobrar ter que se submeter àquele, para dizer que em que momento eram, né? Simples apóstolos, humilde Jesus, ao fracasso de Maria, se tornaram multimilionários, a quem decifre de onde vem, para onde vão, de fato, como é que arrastam. Inclusive multidões que imagine se mais tivessem feito entre o mundo apontado e imundo, quando mais amarram, queimam, né? E usam amarrado, usado e queimado, teoremas de alguns, né? Entre não sejam celibatadores, né? Etiquetam de conversíveis, conversores, reveladores, cospem revelação, né? Que vira lá, né? Estreitamento, né? Subatômico como macroatômico de bem interpretar e datar presente contínuo, verbo gerondificação sustentável, além de uma reação coisificável que virou, né? Propagar e despropagar em revelação, aí assim já era. Eternizado já era naturalizado. O que virou infinitivar, desinfinitivar, eternizar, correntismo subjugado, para dizer que o sim precisa do não, a quem justifique o moreno purgatório. Entre o branco inferno, o preto céu, mudanças de polos podem comparar, experimentar repetições, mas aí o descabimento de alturas e profundidades e dizer que uma vida é uma entre pedaços, não necessariamente, é quem justifique bem autoexpectativar e à luz do trato subsistenciar a palavra fé. O juramento, e quando algum demente, cada vez pior a olhar para trás, entre todos, né? Enlouquecer, usurpar, aliciar, estuprar, violentar e precisam de justificarem a infidelidade absurdamente cruel sobre, né, apontamentos enlouquecedores que alarmam muita atenção do que são criminosos, cada vez pequenininhos, né, mais grandões, mais maiores, achados menos pequenininhos, vamos assim, né, a quem justifique traduzir, destraduzir, idiosincrasia compatível, redundância, né, do mais maior ao menos pior, né, que virou laica descabida de fundamentalismo de ninguém, sobre, né, o que é o erro de mais baixar a bunda, não baixar a bunda, né, o que é o ânus luz etiquetado? Fala, querido. Chave 207. Já abriu a garagem ali? Quer que abre? Não, né? Joia. 11. 203. 203. 3 aqui. Já abriu, né? Joia. E na manhã, a gente vai sair amanhã. A saída é meio-dia, né? A gente, acho que vai dar tempo então. A gente tá querendo ir à missa antes, depois pega o carro na garagem. Sim, joia. Não. A gente vai descer com tudo for no carro, depois a gente deixa o carro aqui dentro, a gente vai ter igreja. Sim, que vocês vão estar ainda no quarto de vocês, né? Hã? Ah, você tá querendo já deixar, descer e entregar a chave que tá falando? É só comunicar aqui. Só comunicar certinho. Pode, sem problema, joia, de nada. Boa noite. Boa noite. Que é isso tudo aí, a cachaça? Brincando, né? Brincadeira, né? Tem cada um que às vezes sobe aí brincando, falando cada coisa que eu morro de rir. Pra que tudo isso, né? Eu pergunto, quem é que responde? Vocês vêm perguntando e quando a receita acontece, ninguém fala nada. Ah, tá todo mundo falando. O ato de fé bem falado. Tem questões aqui em presenciais. Quando a gente percebe que algumas presencialidades aconteceram algum dia, num dado momento, algumas presencialidades documentam, né? Mas o que é evitar probabilidades que
evitam que a inafiançabilidade se sature, né? Como eu transitei tudo isso livremente entre governos e desgovernos, quando foi mais leve? Eu questionei, achei que o trabalho era sustentável, era uma condição disciplinar que agregou, que era para gostar, né? O que é contra a mão de obra barata? Quem é ação de graça, né? Quem viu beleza nisso aqui? O bom é que todo mundo nem arrote nem peito, nem todo mundo dá bunda, inclusive. Que Efésios e Fezes atribuíram desclassificação caso entendesse, inclusive, as excretas da frente, que fosse suficiente como tamanha desigualdade de fartura, quando é que se encontram e atribuem de fato uniformidade literalmente dessingularizante, como eu coloco, e mesmo desuniforme que atribui tamanha rios medicamentosos com colóides, que a quem atribuir a água pesada literalmente leve, a quem pressurizar o gás ideal para a explosão adequada, a quem atribui a talharizar carona, como mesmo dimensivizar observação além, eterno enquanto se acredite durar, né? Tem-se esta conjuntura abstratual entre o alto nada, o que é o sopro do alto nada, ou do que fica airado, subsistenciar, vazio, desvazio, né? Cumprimento de deslocamento, cumprimento deslocatório, né? Quem atribui obediência e desobediência. Nossa, tudo cheio hoje. Deixa eu ir lá então encaixar um pontinho lá.